nome é Sara e eu vou dar início ao nosso seminário referente ao tema cidadania laboral. E, em um primeiro momento, eu queria tratar quais serão os tópicos principais abordados pelo nosso trabalho. Na verdade, a primeira coisa que eu vou tratar será uma introdução a respeito do que seria cidadania laboral e depois farei uma contextualização histórica a respeito da luta pelos direitos trabalhistas no Brasil até chegar ao presente momento, ao momento atual marcado pela reforma trabalhista de 2017. Nesse momento, passarei a fala à colega Ana Lísia, que vai tratar de modo mais detido, mais aprofundado da reforma trabalhista de 2017, relacionando com aspectos que marcam as relações trabalhistas contemporâneas, a exemplo da uberização. Posteriormente, Mariana dará continuidade ao nosso seminário, tratando da precarização do trabalho, relacionando esse tema com a cidadania, com o assédio moral, o home office e a pandemia. Então, em suma, em síntese, são estes os aspectos principais que nós iremos tratar nesse seminário, e agora eu vou iniciar a minha parte propriamente dita. Então, a princípio, eu faço esse primeiro questionamento. Você sabe o que seria cidadania laboral? O autor Manuel Alonso Oleia, ele vai dizer que são os direitos do cidadão trabalhador que os exerce enquanto trabalhador cidadão. Basicamente, isso quer dizer que o cidadão, quando ele se insere numa relação trabalhista, ele não perde essa condição de cidadão, de modo que os direitos que estão previstos de modo abstrato para todos os cidadãos na Constituição Federal, eles têm que estar presentes na relação trabalhista. Então, para que a gente possa compreender a importância da cidadania laboral, eu vou tratar do tema da transformação do valor do trabalho. Isso porque, na Grécia Antiga, a gente tinha a presença da chamada cultura do ócio, em que o trabalho estava atrelado à escravidão, servidão e falta de capacidade intelectual. Ou seja, era visto de modo extremamente negativo e pejorativo nesse período, o que fica demonstrado por essa fala de Platão, em que ele afirma que é próprio de um homem bem-nascido desprezar o trabalho. A partir dessa fala, a gente percebe logo que ocorreu uma mudança significativa do valor do trabalho, pois, hoje em dia, a gente tem uma visão de que o trabalho dignifica o ser humano, e o trabalho ele passa a ser um aspecto central da vida humana, da vida em sociedade, ao ponto de que as pessoas elas passam a valorar umas às outras e a si mesmas de acordo com esse aspecto central que é o trabalho. Para exemplificar isso, então, eu trouxe uma citação literária de Clarice Lispector em A Hora da Estrela, em que ela diz o seguinte: Olímpico de Jesus trabalhava de operário na metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabeia ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafa formavam um casal de classe. Então, a gente vê que a própria ideia de ser alguém no mundo, na sociedade contemporânea, está intrinsecamente vinculada e relacionada com a ideia de trabalho, com o aspecto do trabalho. Nesse sentido, a gente percebe que, como é um aspecto central do trabalho, é óbvio que os direitos que estão previstos na Constituição para todos os cidadãos, eles têm que estar presentes nas relações trabalhistas, nas relações de trabalho, pois o trabalho é o ambiente de trabalho é o local onde a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo. Então, para conceituar a cidadania laboral, eu trouxe esse resumo, que seria o eixo da cidadania que visa assegurar os direitos do trabalhador enquanto cidadão, de modo que os direitos fundamentais, abstratamente previstos na Constituição Federal, se materializem na relação entre empregador e empregado ou em outra dinâmica de relação trabalhista. Então, agora eu vou iniciar uma contextualização histórica, começando pelo período da escravidão no Brasil, que é um contexto marcado por condições de trabalho, na verdade, extremamente degradantes, extremamente desumanas, na verdade. Por isso eu trago essa frase do sociólogo Gessé Souza, em Uma Elite de Atraso, em que ele diz que todo processo de escravidão pressupõe a animalização e a humilhação do escravo e a destruição progressiva de sua humanidade, como a negação do direito ao reconhecimento e autoestima, da possibilidade de ter família, de interesses próprios, de planejar a própria vida. Então, a partir disso, a gente já nota que nesse contexto específico da história brasileira, a gente não pode falar da cidadania laboral como a gente a concebe hoje em dia, pois, nesse contexto, esses escravos eles não tinham a menor possibilidade de se desenvolver enquanto seres humanos e desenvolver outras áreas, outras dimensões de sua vida, pois sua vida era restrita unicamente ao trabalho e um trabalho degradante, humilhante e totalmente desumano. Então, agora passando para a abolição da escravidão em 1888, a gente tem, na verdade, o que o sociólogo Gessé Souza chama de
ralé de novos escravos, da criação da ralé dos novos escravos, uma espécie de continuidade da mesma dinâmica de trabalhos degradantes da escravidão. Isso porque a gente tem um completo abandono do liberto, do recém-liberto, à sua própria sorte, ou como o próprio autor fala, ao seu próprio azar. Um abandono do Estado brasileiro, porque não integrou esses recém-libertos ao mercado de trabalho de modo efetivo. Ou seja, essa abolição ela se restringe a uma libertação formal, meramente no papel, sem medidas complementares que pudessem, de fato, integrar esse indivíduo na sociedade. Para exemplificar isso, eu trouxe uma citação literária do autor Itamar Vieira Júnior, que eu vou ler agora. Quando deram liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra, pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade! Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos. Levavam o que podiam do nosso trabalho. Trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar das nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do Senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Então, a partir disso, a gente já vê também que esse contexto não dá como falar em uma cidadania laboral plena, pois esses indivíduos eles não tinham como se desenvolver, como desenvolver outras áreas de sua vida. Então, nesse próximo slide aqui, eu destaco essa expressão, mas que liberdade? Isso porque não há como falar de uma liberdade plena, do exercício da liberdade pleno, sem que o indivíduo tenha direitos sociais ou direitos existenciais mínimos para que ele possa se desenvolver enquanto ser humano. Então, a gente pode perceber uma completa disparidade entre a liberdade individual, que estava assegurada no papel, e a realidade dos recém-libertos, que era completamente distinta disso. O que denota, o que demonstra um progresso insuficiente para a construção de um país democrático, uma vez que o direito à liberdade ele só pode ser plenamente desfrutado caso sejam assegurados os direitos existenciais mínimos. Então, passando desse contexto da abolição da escravidão, agora a gente vai para as condições de trabalho no Brasil de um modo mais amplo, até 1943. Isso porque, apesar de não ser algo tão degradante quanto essas condições que eu acabei de relatar, a gente também tem condições precárias de trabalho, com as jornadas exaustivas, condições insalubres, presença de mão de obra infantil, baixos salários, poucas categorias de operários eles tinham férias, e os que tinham eram 15 dias, pouco tempo. Então, a gente vê que nesse contexto também era marcado por um caráter precário das condições nesse período. Em razão disso, a gente vai ter um início de uma movimentação de movimentos sociais e lutas dos trabalhadores pelos direitos trabalhistas, para que os direitos trabalhistas fossem previstos em lei e fossem efetivados. Então, as principais demandas dos trabalhadores nesse período eram por melhores condições de trabalho e pela conquista, que seria o principal, na verdade, que é a conquista da jornada de trabalho de 8 horas. Embora eles também tivessem outras demandas como salário mínimo, melhoria da situação econômica, a conquista de jornada de trabalho de 8 horas era essencial, porque nesse período a gente tinha, inclusive, jornada de trabalho que chegava a 16 horas, o que é extremamente exaustivo e degradante. Então, grande parte dessas demandas dos trabalhadores elas vieram a ser atendidas na era Vargas com a criação da CLT em 1943, que assegurou direitos como licença maternidade, férias anuais remuneradas, pagamento de horas extras, criação de salário mínimo nacional e da carteira de trabalho e a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Então, a gente vê várias dessas demandas, de fato, vão ser atendidas. Mas é importante destacar que, na verdade, isso não aconteceu por mera benevolência do governante Getúlio Vargas, mas sim em razão exatamente dessas lutas, dessas sucessivas e duras lutas dos trabalhadores pelos direitos trabalhistas. Então, saindo da era Vargas, eu vou fazer uma breve contextualização aqui desse período entre a era Vargas e a Constituição Federal de 88, que é um ponto que eu quero focar, pois nesse meio tempo a gente vai ter a ditadura militar. E, normalmente, quando a gente pensa na ditadura militar, logo a gente pensa em supressão de direitos políticos, o que foi que de fato aconteceu, mas é importante a gente destacar a relação da ditadura militar com a questão também da supressão, da tentativa de desmonte dos direitos trabalhistas. Isso por quê? Porque o governante eleito, João Goulart, ele havia prometido reformas na área trabalhista, também em outras áreas, como a reforma agrária, mas ele propunha mudanças significativas, reformas positivas para os trabalhadores, no sentido de expansão dos direitos trabalhistas nessa área. Mas setores antagônicos, setores que se opunham a isso, que buscavam a manutenção de certos privilégios, foram contra isso. Então, esse também vem a ser um dos motivos para que tenha ocorrido o golpe de 64, que é um marco que vai dar início à ditadura militar.
Então, nesse período, entre a CLT na era Vargas e a Constituição de 88, a gente vai ter a greve dos metalúrgicos, vai ter outras greves também, mas esses eram pontos principais que eu queria destacar a respeito desse período. Então, agora, a gente chega na Constituição Federal de 88, que vem a ser, na verdade, justamente o ápice dos direitos trabalhistas no Brasil. Quando os direitos que estavam previstos na CLT, eles vêm a ser constitucionalizados, e o legislador constituinte ele vem também adicionando outros direitos que visavam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores que não estavam previstos anteriormente, como o seguro-desemprego, a licença maternidade de 4 meses para gestantes, férias com texto adicional, horas extras, igualdade de direitos entre trabalhadores rurais e urbanos, que foram alguns das principais, mas tem vários outros que estão previstos no rol do artigo 7º da Constituição Federal de 88. Então, esse aí, como eu disse, foi o grande ápice, o apogeu dos direitos trabalhistas no Brasil, na Constituição Federal de 88, mas logo após a promulgação da Constituição, a partir dos anos 1990, a gente vai ver sucessivas tentativas de desmonte dos direitos trabalhistas por esses setores que visavam a manutenção de seus privilégios e eram contrários a essa expansão dos direitos trabalhistas. Até porque é importante destacar que a Constituição Federal ela já vem trazendo esses direitos em um contexto em que o mundo se movia na direção do neoliberalismo. Então, vem na contramão a Constituição Federal nesse sentido, mas vários setores buscaram que o Brasil seguisse essa tendência mundial, visavam isso. Então, agora, tendo em vista isso, eu coloquei essa frase aqui. Conquista de direitos ela é suficiente para a efetivação da cidadania laboral? Eu mesma respondo que, na verdade, não é suficiente, pois é possível que haja os direitos que estejam previstos no papel, na Constituição ou na legislação trabalhista, mas eles não sejam efetivados na prática, razão pela qual é de suma importância que a sociedade se mantenha sempre vigilante e atenta para cobrar dos seus governos a efetivação desses direitos. E, além disso, há também a questão de que os direitos que estão previstos no papel, eles podem deixar de estar, eles podem ser retirados, eles podem ser removidos dos trabalhadores, o que também exige essa vigilância constante, essa luta constante. Então, é isso, e um fator justamente que vai mostrar que esses direitos eles não são permanentes, não há uma linearidade, não é uma coisa progressiva, mas eles podem ser perdidos, eles podem ser retirados dos trabalhadores. A gente chega aqui na Reforma Trabalhista de 2017, que é marcada justamente pela precarização do trabalho, o desmonte dos direitos do trabalhador, a supremacia do negociado sobre o legislado e a supressão do imposto sindical, que foram algumas das principais modificações que prejudicaram imensamente os trabalhadores. Então, aqui eu trouxe também algumas justificativas que foram utilizadas para que o mercado voltasse, pelos apoiadores que diziam que o mercado deveria voltar a criar empregos, porque a legislação seria um empecilho à expansão de vagas, na verdade. Então, vem com o discurso como se, na verdade, não fosse uma reforma que visasse remover direitos dos trabalhadores, mas sim uma modernização da legislação. Então, ela foi vendida, na verdade, para a população como se fosse uma garantia de criação de novos empregos e a solução, a efetiva solução para os problemas do mercado de trabalho. Porém, 4 anos após a reforma, a gente vê um cenário completamente distinto, uma vez que a gente vê um aumento substantivo do desemprego, um trabalho informal e subemprego, salários rebaixados, dificuldade de acesso à justiça. Então, a gente vê que as promessas dos apoiadores, das pessoas que defenderam essa reforma, não foram concretizadas. Muito pelo contrário, a gente tem uma piora na vida dos trabalhadores, nas condições de vida dos trabalhadores. Então, por fim, na minha fala, eu trouxe essa charge que diz assim: quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Em uma referência ao fato de que os trabalhadores hoje, eles muitas vezes têm de abrir mão dos seus direitos que estão previstos na Constituição, que estão previstos na CLT, tem que abrir mão desse direito para ter sua carteira assinada, carteira de trabalho, para que consigam encontrar um emprego. A gente vive nesse cenário, e um cenário melhor aprofundado, agora melhor tratado pela minha colega Ana Lísia.